Bom dia, gente. Esse vídeo aqui vai ficar gravado no feed. Nele eu vou falar sobre destravar a sua vida amorosa, desbloquear, para que você pare de atrair relacionamentos ruins na sua vida e passe a atrair relacionamentos melhores. Por que que você atrai relacionamentos ruins na sua vida? Isso se torna uma repetição, um acontecimento padrão. Toda vez que tem um padrão repetitivo em sua vida, normalmente isso é causado por um bloqueio. Um bloqueio, normalmente ele é adquirido na infância, da fase entre os 0 aos 7 anos de idade. Se você, por exemplo, a sua vida amorosa é que nem aquela música sertaneja de quem eu quero não me quer e quem me quer não vou querer. Você se apaixona só por pessoas que não te querem. Por que me apaixono só por quem não me quer? Isso acontece devido a um padrão de rejeição. Você tem um vício chamado rejeição, que normalmente você adquiriu na infância. É por isso que você só se apaixona por pessoas que não querem compromisso, não querem se relacionar. Esse vício de rejeição ele é adquirido na infância. Às vezes ele é gerado por traumas, que é quando a criança foi abandonada pelo pai ou pela mãe, quando os pais eram ausentes, ou quando ela não recebeu amor na infância. Então ela aprendeu que o amor é difícil, que é uma luta constante, que ela tem que lutar para ser amada, que o amor não vem fácil, de forma leve e fluida. Esse padrão assim não é saudável, é o que acontece com muitas pessoas que passam a se relacionar de forma destrutiva, o que cria relacionamentos abusivos, onde você tem o padrão de rejeição e se apaixona por pessoas que querem pisar, querem fazer joguinhos, disputas de poder, competir com você. Então, assim, traumas podem gerar isso, essa ferida emocional de rejeição que é adquirida na infância. E não somente traumas, mas situações menos complexas e menos traumáticas também podem gerar. Por exemplo, a criança ela adquiriu um padrão de rejeição na vida por situações menos complexas. Por exemplo, toda vez que ela iria fazer algo, o pai ou a mãe falava: não faça isso, não fale isso, você me envergonha desse jeito, não seja assim, não seja assim, não seja assado, não seja desse jeito. Então a criança ela adquire a crença de que ela é inadequada, de que ela não pode se relacionar, pois ela vai desagradar os outros, que ela é inadequada, e ela adquire um medo de se relacionar, não somente em relacionamentos amorosos, mas no geral, medo de amizades, em relacionamentos em geral, quando ela é muito criticada. Então, essa é uma forma que gera um vício, o vício emocional da rejeição, essa ferida emocional. E essa ferida emocional da rejeição, ela faz com que na sua vida adulta você atraia relacionamentos ruins, que são aqueles relacionamentos de disputa de ego, disputa de poder, de competição. Aqueles relacionamentos em que o seu padrão de rejeição ele é confirmado. Existe também a ferida emocional do abandono, que são feridas da criança interior. A nossa criança interior, ela influencia muito na nossa vida, na vida adulta. Então, toda ferida emocional que você tem, que vem da infância, ela deve ser curada antes que você se relacione, antes que você trabalhe, para que você obtenha crescimento na vida amorosa e profissional. Todas as suas feridas e bloqueios devem ser curados antes para que você prospere em todas as áreas da vida. Por exemplo, uma criança que ela foi abandonada pelo pai, ela só foi criada pela mãe. O pai abandonou a mãe grávida. Isso já aconteceu com várias pessoas. Então, o que acontece? Na vida adulta, a pessoa ela passa a ter raiva dos homens em geral. Ela passa
a ter aquela ferida emocional do abandono, ter a crença de inconsciente, né, mesmo que não seja de forma consciente, ela passa a ter a crença de que se ela se relacionar, ela vai ser abandonada, ou a pessoa vai abandonar o seu filho, vai abandoná-la grávida da mesma forma que o seu pai fez com a sua mãe. Ela passa a ter raiva dos homens em geral e passa a ter aquela crença de que os homens não prestam, não vale a pena. Aí o que acontece quando a pessoa tem uma crença? Toda vez que a pessoa se relaciona, ela já tem aquele medo subconsciente de que vai ser abandonado, de que seu filho vai ser abandonado. Então, o que ela faz? Ela nem se relaciona, ela se fecha, porque ela não quer passar por isso, ela não quer passar pelo que sua mãe passou, então ela nem se relaciona. Ou então, quando ela se relaciona, ela adquire um vício naquele padrão. Ela não se relaciona com pessoas que não a irão abandonar, que não irão repetir o mesmo ato de seu pai. Ela se relaciona com aqueles que têm mais propensão a fazer o mesmo que seu pai fez, abandoná-lo, ou abandonar seu filho, abandoná-la grávida. Ela repete esse padrão porque isso é uma crença que está no seu subconsciente e essa crença se materializa. Ela cria um acontecimento na sua vida. Dessa forma, a pessoa adquire um trauma, então ela nem se relaciona, ou então quando ela se relaciona apenas, ela se apaixona apenas por pessoas que têm aquele mesmo padrão que o seu pai, o padrão de abandono. Ela não consegue se apaixonar por pessoas que não irão fazer isso, que não irão abandoná-la. Da mesma forma é o vício de rejeição, que é aquela música: porque quem eu quero não me quer e quem me quer eu não quero. Por causa do vício da rejeição, por causa desse padrão subconsciente adquirido na infância. Estou vendo aqui as solicitações. Bom dia para quem está assistindo, e essa live vai ficar gravada no feed para quem quiser rever sempre. Então, esse vício de rejeição, ele causa isso. A pessoa, ela só se apaixona por aqueles que irão repetir aquele padrão, que irão lhe trazer a oportunidade de ser rejeitada. Quando a pessoa começa a se relacionar com alguém que não tem esse padrão, eles são taxados de bonzinhos, entediantes, sem graça, e ela não consegue se apaixonar por alguém que não irá rejeitá-la. Ela se apaixona apenas por pessoas que irão rejeitá-la, por causa do vício emocional da rejeição. Por causa dela ter adquirido essa crença de que o amor é difícil, de que o amor é uma luta constante, de que você tem que disputar poder com o seu parceiro. E essas crenças, elas vêm ou da família, dos seus antepassados, vêm da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. A gente adquire crenças ancestrais, isso é trabalhado na constelação familiar. As programações, elas vêm para a gente de forma genética, não somente na criação cultural, não é somente o que você ouve do seu pai e da sua mãe. Muitas coisas são passadas para a gente de forma genética. Então, a vida amorosa da sua avó influencia a sua vida amorosa, mesmo que você não tenha conhecido a vida amorosa da sua avó, da sua bisavó. Mas aquele padrão se repete, um padrão genético. E como limpar isso? Tomando consciência do padrão que está se repetindo em sua vida e limpando aquelas crenças. Depois que você limpa aquelas crenças, é que você deve se desconstruir. Depois que você se desconstruir das crenças limitantes, é que você estará desbloqueada para a vida amorosa e também para a vida profissional. Você se desbloqueará para todas as áreas da vida. Então, acontece dessa forma. As crenças, elas são adquiridas de forma ancestral, genética, familiar, histórica. Tem crenças que são adquiridas até mesmo da pré-história, do inconsciente coletivo, da sociedade como um todo. Então,
muitas vezes a gente repete um padrão na vida amorosa, que é o que eu estou explicando aqui nesse caso. A gente repete o padrão da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. Se na nossa família teve muitas mulheres viúvas, por exemplo, naquele tempo antigo, né, em que as pessoas morriam mais cedo, e as nossas avós, eu tenho certeza que muita gente tem uma avó que ficou viúva aos 40 anos, aos 30 anos, uma bisavó, então ela teve que criar os seus filhos sozinha, criar toda a sua família sozinha. Então é um padrão de fazer tudo sozinha. Esse é o padrão que você tem na sua família, por exemplo, de criar sua família sozinho, criar seus filhos sozinho, fazer tudo sozinho a partir do momento que que a pessoa ficou viúva. Então essa história, ela se repete na sua vida, mesmo que você não tenha ficado viúvo, você nem se casou ainda, mas repete aquele padrão de estar sempre sozinha, fazendo tudo sozinha. Então isso gera o quê? Um individualismo, uma pessoa que nasce com aquele padrão de individualidade. Ela faz tudo sozinha, tudo na vida profissional, sozinha, tudo, porque ela adquiriu aquela crença genética de que ela tem que dar conta das coisas sozinha mesmo. Isso acaba atrapalhando um pouco em questão de relacionamentos, porque de certa forma ela se fecha para o fato de ser ajudada, de ser amada, de ser ajudada tanto na área profissional, por seus colegas de trabalho, ou de ser cuidada na área amorosa, porque ela adquiriu aquele padrão de fazer tudo sozinha, aquele padrão da independência extrema, de que ela não precisa de um relacionamento. Então, de certa forma, o subconsciente dela está a fechando para o relacionamento. Do mesmo jeito, se você tem pais, seu pai e sua mãe briga muito, ou não demonstra amor um pelo outro, você adquiriu um bloqueio amoroso, porque isso está no seu subconsciente, está na forma como você enxerga o amor desde a infância. Então, o que devemos fazer é nos desconstruir, desconstruir de tudo que a gente aprendeu, de tudo que veio de fora, mesmo que seja da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, da nossa bisavó, das nossas amigas, adolescentes, das experiências dos outros. Nos desconstruir de tudo isso, porque cada experiência, cada jornada é única. Nós teremos a nossa própria jornada, e quando a gente adquire crenças limitantes que vieram dos outros, que veio de fora, a gente bloqueia a nossa vida amorosa, profissional, em todas as áreas, mesmo sem saber por que isso está acontecendo. A gente tem que conectar mesmo com a nossa essência, com o nosso eu interior, porque a nossa essência, ela sabe tudo o que tem que ser feito. Você não precisa ficar ouvindo crenças que vêm de fora. Por exemplo, isso aconteceu na minha vida, isso fez com que eu atraísse relacionamentos ruins, captando crenças que vêm de fora. De quem? Por exemplo, das minhas amigas adolescentes, de revistas de adolescente. Então, quando você passa a ler um manual, uma criança, uma adolescente, ela começa a ler um manual, ela entende que o amor tem que seguir aquele manual, seguir um joguinho de poder, e que o amor não vem de forma natural e autêntica. Então, essas são as crenças limitantes que você adquire do meio externo, do que vem de fora. Por exemplo, adolescentes, se vocês ficarem lendo aquelas revistas teens, revista de astral, de horóscopo, todas elas têm joguinhos de sedução, ou coaches de relacionamentos também ensinam joguinhos de sedução, e isso são coisas que não precisam ser aprendidas. O amor de verdade, ele vem de forma natural. Quando você lê um manual, você passa a pensar que você tem que fazer joguinhos, que você tem que fazer joguinhos de frieza, disputas de poder para conseguir o amor, e que o amor é difícil. Isso passa a ser alimentado no seu subconsciente. A crença de que o amor é difícil, de que você tem que fazer um joguinho, que você tem que disputar poder com seu parceiro. Eu ouvia muito das minhas amigas adolescentes, quando eu tinha 15 anos, que para você se dar bem no relacionamento, você tem que pisar no seu parceiro. Você tem que pisar porque os homens gostam de serem pisados.
E não existe isso. Isso é uma crença adolescente que enquanto você mantiver essa crença, você não vai sair bem nos seus relacionamentos. Porque como que você quer ter um parceiro de vida, construir a sua vida com alguém que você quer pisar? Ou com alguém que quer pisar em você? Não tem como. Se você fica nesses joguinhos de ego, de disputa, de poder, você só atrai relacionamentos infernais para sua vida. Esses relacionamentos de revistinhas guia astral que ensinam não responda mensagem, não leia, não dê atenção, seja fria, pise. E aí você atrai só aqueles relacionamentos de disputa, que disputa quem gosta menos, quem pisa mais, quem rejeita mais, quem é mais frio, quem ama menos. Você atrai só esse tipo de relacionamento ruim, esse tipo de relacionamento infernal, por causa da crença de que você tem que disputar, lutar pelo amor, por causa da crença de que o amor é difícil, que ele não vem de forma natural. E isso acontece, tem pessoas que realmente seguem esse padrão, isso é do ser humano, de querer o que não se tem, de querer o que é difícil. Isso vem de um padrão biológico, desde quando nascemos, vem até mesmo da pré-história. Tem pessoas que seguem realmente esse comportamento biológico, que falam que o homem ele tem poder de multiplicar a terra. Ele pode ter dezenas de filhos em um ano, por exemplo, e a mulher ela pode ter apenas um filho em 9 meses. Então, muitas pessoas justificam o comportamento assim, galinha dos homens pelo fato de que pelo fato biológico de que eles têm um alcance maior de procriação, por isso eles são galinhas, isso vem da biologia. Realmente o organismo é diferente dos dois e usam isso para justificar galinhagem ou traição, porque estão agindo ainda no instinto primário, no primitivo, no biológico mesmo. E isso não é amor. O que chamam de amor, esse comportamento instintivo, primário, biológico, não é amor, é apenas uma atração física. Então, se a pessoa está agindo só com essa atração física, ela não te ama, isso não é um relacionamento, não é amor de verdade. O amor de verdade, ele tem a face humana, que é quando você se apaixona não pela face física da pessoa, não só pela aparência, mas você apaixona por sua personalidade, pelo modo da pessoa ser, pela sua história de vida, pela sua trajetória. Esse é o amor de verdade, o amor humano. E existe o amor divino, que é quando você transcende tudo isso. Você passa para a dimensão plena, que é quando você se completa em si mesmo, adquire a felicidade, a plenitude, você transborda de tal forma que você não precisa de um relacionamento para se completar, você já se completou em si mesma. E essa é a melhor fase para você atrair um relacionamento melhor, porque o ser humano, ele não nasceu para ser sozinho, não nasceu para ser uma ilha. Pelo contrário de que muitas pessoas falam, eu não preciso de ninguém, eu não preciso, falam de modo até pejorativo mesmo, eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém. Mas isso aí, essa fala, ela vem de um trauma. Na verdade, todos precisamos uns dos outros. O ser humano, ele não é uma ilha. Se fosse para o ser humano viver sozinho, teria sido criado apenas um ser humano e não dois, para multiplicar a Terra. Claro que a gente precisa de todas as pessoas que existem nesse mundo, porque até mesmo a gente vê agora na pandemia o quanto a gente precisa das outras pessoas. Está tudo fechado, todos os estabelecimentos fechados, e a gente percebe ainda mais o quanto a gente precisa de que esteja aberto as padarias, os supermercados, os postos de combustível, as farmácias, os açougues. O que a gente faria se não existissem esses profissionais que estão
nos bancos, nas lotéricas, nos postos de gasolina, nas lojas, em todos os lugares que a gente precisa. Então, ninguém nasceu para ser uma ilha, todos nós precisamos uns dos outros. Só que o amor, ele não vem só de forma afetiva, não só de um relacionamento a dois, ele vem... O amor é amplo, você sente amor pelos seus amigos, pela sua família, pelos animais, pela natureza, de forma plena. A partir do momento em que você tem amor dentro de si, de forma plena, é que você está apta a se relacionar com outras pessoas, porque você está transbordando, a sua energia está completa, ela não está sendo uma metade faltante, a metade da laranja que precisa ser completada. Eu vou explicar esse termo que usam, a metade da laranja, de forma psicológica e terapêutica. O que é isso na psicologia? Se a pessoa fala que ela está em busca da sua metade da laranja, a pessoa ela só é uma metade, quer dizer que a sua energia ela está baixa, ela está só na metade. E aí você precisa de alguém que você atrai pessoas que estão vibrando no mesmo nível de energia. Então, se a sua energia está baixa, ela está só na metade, a metade da laranja, você vai atrair pessoas que também estão com energia baixa. O que seria essa energia baixa? A energia da carência, da solidão, da escassez, da baixa autoestima, que nem eu fiz aqui nos stories, enquete sobre como anda a sua autoestima, como anda a sua vida amorosa, como anda a sua vida profissional. Se a sua autoestima está baixa, você acaba atraindo pessoas que também estão com a autoestima baixa, que também estão com energia só na metade. E isso vai criar o quê? Aquele relacionamento infernal que eu falei aqui no início do vídeo. Um relacionamento de disputa de ego, de disputa de poder, em que a pessoa quer competir em tudo. Porque tanto a sua energia está baixa,